Um exercício bem parecido com o exercício da aula anterior. Então, olha, você tem uma peça de metal de 20 gramas a 100 graus Celsius, foi colocado num recipiente de capacidade calorífica desprezível. Esse recipiente é isolado. Então, é como se você colocasse as duas amostras numa espécie de garrafa térmica. Então, você tem lá a água, inicialmente, água 50,7 gramas, e a água está numa temperatura de 22 graus Celsius. E aí você coloca esse metal, 20 gramas desse metal. Então você tem 20 gramas do metal a 100 graus Celsius. Melhor a gente trabalhar com temperaturas em Kelvin. Então o que vai acontecer? O metal vai sofrer resfriamento. E aí a temperatura inicial 100 graus Celsius ou 373 Kelvin. Temperatura final, você não sabe. Capacidade calorífica específica a volume constante, eu não sei. É ligeiramente diferente do anterior. Sim, a diferença é que dessa vez eu sei a temperatura final. Olha, a temperatura, tem que ler tudo, né? Temperatura final 25,7. Temperatura final 25,7. Os dois corpos entram em equilíbrio, né? Então a temperatura final da água e da amostra de metal serão as mesmas. Então 25,7 mais 273 aqui, 298,7 Kelvin, a temperatura final, 298,7 Kelvin. Para a água, você tem a temperatura inicial, que é 22 graus Celsius, ou seja, temperatura inicial igual 22 mais 273, 295, 273 mais 22, né? 200, faz sentido? 295 Kelvin. Temperatura final é a mesma, né? Equilíbrio térmico, né? 298,7 Kelvin. A capacidade calorífica específica a volume constante para água é 4,184 Joule por Kelvin por grama. Então o que vai acontecer? A água ganha energia, e a energia ganha da água é igual à energia perdida pelo metal. Metal perde energia na forma de calor, né? Você vai usar aquilo lá, ΔU, que é o calor trocado a volume constante, é igual a massa, capacidade calorífica específica a volume constante, ΔT. Então, no caso da água aqui, quantos gramas de água? 50,7 gramas de água. Qual a capacidade calorífica da água? Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Capacidade calorífica da água, 4,184 Joule por Kelvin por grama. Qual a variação de temperatura? A temperatura final do sistema é 298,7. 298,7. Qual a temperatura inicial da água? 295. 295. Então a variação de temperatura foi de 3,7. 3,7 Kelvin. Igual, qual a massa do metal? 20 gramas. Qual a capacidade calorífica do metal? É CSV, que eu quero, isso aqui é a minha variável. Variação de temperatura, qual a temperatura final? 25,7 graus Celsius ou 298,7. 298,7. Qual a temperatura inicial do metal? 100 graus Celsius ou 373. Então isso aqui deu menos 74,3. Então vezes menos 74,3 Kelvin. Então, né, faz sentido? Faz sentido, só que do jeito que está aqui, com esse menos aqui, tá vendo? Esse menos que a variação de temperatura foi negativa, né, porque o metal esfriou, vai resultar numa capacidade calorífica negativa. E a capacidade calorífica é uma
variável sempre positiva. Então eu vou acrescentar um sinal aqui na frente só para indicar que o metal perde energia. O metal perde energia. Então isso aqui é para garantir que essa capacidade calorífica resulte positiva. Então eu vou resolver para esta minha variável, ou seja, multiplicar 50,7 por 4,184 por cadê aqui? 3,7 Kelvin. E dividir isso pelo produto de 20 por 74,3. E o resultado final aqui, SV, final aqui, deu 0,528. 0,528 Joule por Kelvin por grama. Deixa eu dar uma olhada se tem algum parecido aqui na minha tabela, 0,528. Não tem, mas também essa tabela aqui é bem limitada. O mais próximo disso foi o aço inoxidável. Então essa é a capacidade calorífica. Se você não entendeu, deixa aí um comentário que eu posso esclarecer para você.